revista é para a criança entender desde pequena como se comportar na casa de Deus. A mensagem da palavra, a gente fala que é uma pregação. E a dinâmica dessa revista, é por isso que eles falam assim, o interesse dessa revista não é que tenha vários professores, não é isso. É que tem alguns professores que estejam dispostos a transmitir a mensagem para as crianças, mas que elas venham pôr em prática na vida delas e que elas venham aplicar realmente na vida delas no dia a dia. E ela é muito mais dinâmica do que uma escola dominical, onde a criança senta, aprende, depois pinta o desenho. Então, essa ideia não vai ter um desenho para pintar, né? E hoje a gente está acostumado a isso, terminou a linha, dá um desenho, um lápis, a criança pinta. Então, toda vez que finalizar essa aula, ela vai ter sim uma atividade que vai ser proposta para as crianças, né? Então, como é que funciona? Essa aula, né, que vai ser um culto, ele vai ser junto no início, né? Então, um exemplo, até uma certa parte vai ser os pequenos, né, de 3 a 6 anos, isso, de 3 a 6 anos, e a de 7 a 10 anos, todos juntos numa sala. E aí a professora deixa rolando uma musiquinha de fundo, que a Camila tem um CD aqui, né, Cá? Tá o CD aqui, tem um pendrive também, que a Camila tem aqui o CDzinho, que tem aqui, ó, pode pôr o CDzinho para tocar no som. A igreja ainda tem um som, né, ali na frente, né, aquele pretinho, se quiser deixar tocando. Também tem musiquinha no pendrive, que pode deixar rolando. Dá para deixar no computador também. Dá para deixar no computador. Então, assim, para criar um ambiente gostoso, sabe? De quando a criança tá chegando, você já vem conversando, oi, tudo bem e tal. E até todo mundo se acomodar direitinho, todas as crianças, aí você finaliza a musiquinha. E aí, ele vem um período onde as crianças, elas estão juntas na sala e tem um dirigente, né? Então, um exemplo, vai ser o dia de eu ficar com os menores e um exemplo, o Diogo que vai ficar nos maiores. A gente vai decidir quem vai ser o dirigente. Talvez, como vocês vão, a Camila marcou a escala sempre no mesmo dia fixo, pode combinar de um domingo vai ser o seu dirigente, no próximo mês o dirigente do próximo. Como assim o dirigente? Vai ser uma sequência, então você vai se reunir com as crianças primeiro, e aí vai ter a oração, né? A gente vai fazer uma oração com as crianças. Depois da oração, agradecendo, né, a Deus pela oportunidade de estar na casa de Deus, pode pedir para as crianças repetir, porque vai ter crianças das duas idades, né? Então é uma oração rápida, não precisa ser uma oração demorada, e ainda não é a oração de pedido de oração, tá bom? É uma oração de agradecimento por estar ali e para que Deus venha abençoar aquele culto. E é legal a gente sempre falar que é culto, né? E vamos ver se a gente consegue entender esse de ficar falando que é aula, é aula. Então assim, vamos agradecer a Deus pelo culto dessa noite. Então assim, para as crianças já entenderem como que é um ambiente de culto, né? Então ela sentadinha e tal. Então vamos tentar trazer um ambiente de culto para as crianças, mas no estilo da idade das crianças, né? Não pode ser uma coisa chata. Depois da oração, né, que a gente vai orar com as crianças, a gente vai fazer a leitura bíblica. Então, tem um versículo que vai ser sempre o mesmo versículo, que eu estou fazendo um visual no computador que a gente pode sempre colocar na televisão, porque eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa mais dinâmica. Que fica, esse versículo é o versículo que vai ficar durante essa revista toda, né? Que é 1 Samuel 2,18, que é pregue a palavra, insista, que em tempo oportuno, alguma coisa assim, né? Então, vai ter o visual que vai ser na tela, aí depois da oração a gente, vamos todo mundo falar o nosso versículo? Então assim, toda vez que for falar o versículo dessa passagem, a gente explica o que é o significado da passagem e faz a criança repetir umas 2 vezes de cor, né? Que a maioria não sabe ler. Então faz eles repetirem, terminou,
a gente vai fazer um momento de louvor com as crianças, quando terminar de fazer o versículo. Então, a Cá também trouxe as aulinhas, os livrinhos que tem, todas as musiquinhas que dá para cantar com as crianças. A gente tem muitos materiais, então dá para usar, também tem criatividade, né? Eu digo assim que antigamente não existia o computador e aí era mais complicado, porque a gente ia ficar recortando, pintando, pegando a cartolina, papel cartão. E hoje em dia, talvez, também a gente tem que trazer um pouquinho da tecnologia para as crianças, né? Porque vamos adaptar nos dias de hoje, as crianças gostam de tecnologia. Então vamos pensar numa coisa diferente para trazer uma musiquinha com elas, né? Um PowerPoint. A Camila teve a ideia da gente combinar um exemplo. Um dos louvores que nós vamos cantar na primeira aula é aquele Celebrai com júbilo, Senhor. Então assim, por que não chamar a Belinha um dia para vir tocar teclado com as crianças, cantar esse louvor? Né? É um momento de culto para as crianças. Chamar o Léo para vir tocar um violão, faz um momento, porque as crianças gostam, aí faz o passinho da igreja, sabe? É um momento de adoração. A gente estava dando uma aula, né, fazendo um parênteses, eu e a Camila demos uma aula para as crianças sobre bom comportamento. E aí eles ficavam perguntando assim, tia, por que as pessoas levantam a mão na hora do louvor? Olha que curiosidade, né, que a criança tem. Por que eles não sabem, né? Porque talvez nunca foi ensinada a eles. E aí eu fiz um gesto para eles e mostrei o meu corpo por que a gente levanta as mãos para adorar a Deus, que eu tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer, que eu fiz com o meu corpo aqui, todo mundo deu risada. E assim, vamos trazer isso para eles, entender que a gente pode louvar a Deus e dançar e mexer o nosso corpo adorando a Deus, mas com uma maneira de adorar a Deus. Então, todo momento que a gente vai fazer, vamos tentar trazer um pouquinho de como é estar no culto. Depois vocês vão ver que a partir daí, eles vão ter prazer de ficar no momento de louvor, sabe, na igreja, porque as músicas talvez que estavam rolando na igreja, a gente também vai fazer aqui para eles, né? Tem música que é de criança, assim, que é animada, que eles gostam, né, cara? Então, assim, vamos ver, tipo, a Camila, o dia que falou dela, vamos lá pra você tocar um violão pra gente. Nossa, das crianças ter uma pessoa da equipe de louvor aqui, um violão, já vai ser, tipo, uma coisa assim, nossa, que legal, né? E tem pandeiro lá embaixo, a Camila achou um monte de pandeiro, né, Caixinha? Mas é que vocês treinem antes. Mas ensinar eles aqui, né? Senão vai virar. Não, pode fazer bagunça. Tinha uma professora na ATEC que falava assim, gente, a coisa mais feia que eu acho é ir um monte de criança na frente do púlpito, ficar fazendo um monte de coisa que ficou horrível e as pessoas ficaram, tipo, ficaram que bonitinho, só porque é criança. Então, assim, para Deus a gente tem que fazer o melhor, né? Então, não é só porque é criança que a gente vai dar ali de qualquer jeito, do jeito que ficar, todo mundo vai gostar, só porque é criança. Então, não, vamos fazer um negócio legal, vamos fazer assim, vamos ensaiar todo mundo? Aí faz assim, alguém, sabe, para ensaiar com eles, mas trazer para eles esse momento. Porque, às vezes, hoje, o que eu sinto? Às vezes a gente chega para as crianças, vamos cantar a musiquinha, conversa com Jesus de manhã cedo. Aí os grandão que já cantam várias vezes, ai, de novo, não sei o que, fica assim com aquela cara de meu, que chatice. E é isso que a gente não pode criar, não é? Essa monotonia, tipo, tem que ter algo diferente, explicar o porquê que nós estamos louvando esse louvor. Vamos louvar Jesus, sabe? Conversando com Jesus, tipo, com um pandeirinho, já vai ser uma coisa diferente, entendeu? Então vamos deixar esse momento de louvor uma coisa gostosa, né? Então, um exemplo, vai ter um dirigente, mas nem por isso possa revezar. Faz tanto que eu vou ficar nos pequenininhos e a Camila nos grandes. Então eu combino, cá, eu oro, você faz o louvor, pode ser? Entendeu? E depois eu faço a leitura da palavra. Então assim, pode revezar, entendeu? Uma faz a oração e a leitura e a outra faz o momento do louvor. Então, para não ficar só uma pessoa, tá bom?
E aí, faz um momento de louvor, um momento gostoso, pode cantar mais que um louvor com eles, né? E assim, aquele momento gostoso, terminou o momento de louvor, a gente vai fazer a leitura do outro versículo, tá bom? Que é o versículo da aula. O versículo daquela aula sempre vai ser o mesmo versículo para as duas salas, tá bom? Então, a primeira aula, ela tinha um versículo, a Babi vai ser a primeira, né, que vai dar, então vai ser junto comigo. Não, é a Bruna amanhã. A Bruna? Amanhã? Então tá, vai ser eu e você. Isso, a aula 1. Aí, A Bruna é dirigente. Aí, Bruna, o versículo da aula 1, olha como é bom a gente ler antes, né, cara? Eu e a Cá tava vendo. Que, assim, não tinha muito a ver com... Tipo, tinha a ver, mas era muito difícil para as nossas crianças. Porque, querendo ou não, a gente conhece as nossas crianças, que tal... a revista, ela traz uma ideia de como é que vai ser. Mas era um versículo muito extenso, né? E aí eu e a Camila pensando, não, já que é sobre Samuel, vamos pegar o versículo que é melhor obedecer a Deus, né? Que fica também em Samuel. Como é aqui, né? Vamos ver se... Não vai. Esse negócio é difícil, né? Então, eu não sei mexer Eu não sei mexer nessa. Mas eu fiz aqui, Bruna. Eu fiz um negocinho assim, uma mãozinha assim, melhor obedecer a Deus, entendeu? Então, assim, pra gente apresentar esse versículo. Então, esse versículo, ele não vai estar pronto aqui. Então, vocês vão ter que fazer, tá bom? Um visual, ou talvez... trazer o mesmo, né? Pode usar o que já está pronto. Isso, pode usar esse. Então, assim, sempre vejam esse versículo e tragam para as crianças. Por quê? Ele vai ser, o versículo que vai ser depois do louvor, ele vai ser meio como se fosse uma introdução à aula. Porque ele vai ter a ver com a aula, tá? Então, vamos trazer o versículo para as crianças e explicar ele. Tipo assim, ai, o que sua mamãe mais gosta? Será que se você trouxesse um presente lindo para ela e depois você desobedecesse a ela, será que ela ia ficar feliz? Entendeu? Então, assim, vamos trazer uma ideia, tipo, para elas entenderem o versículo também, antes da gente entrar na hora da historinha, né? Que é a hora da mensagem. Então, sempre faz essa leitura do versículo. Terminou a leitura do versículo, que é bom a gente dar uma repetida nele umas 3 vezes, é bom, aí terminou a hora do versículo, a gente vai fazer a oração, né? Aí essa oração a gente pode perguntar quem tem pedido de oração, então quem aqui tem pedido de oração? E aí cada um vai falar, eu tenho não sei quem. E sempre resgatando a atenção deles, porque eles são assim, eles na hora do momento da oração, todo mundo quer falar e o outro começa a falar do cachorro, não sei o quê, e o outro fala do passeio que foi gostoso. Uma coisa legal, tu trouxe cá o trenzinho? Trouxe. Aí a Cá fez um trenzinho que vai ter a foto de cada criança. Esse trenzinho, elas podem, se quiser, a gente pode deixar isso para elas, que elas podem fazer um pedido de oração que elas quiserem e colocar no nome, atrás da fotinha delas, entendeu? Para que a gente possa fazer a oração. Então assim, ó, aqui nesse trenzinho vai ter o rostinho de vocês. Se você quiser trazer o seu pedido de oração, na semana que vem, traga a sua listinha com o seu pedido de oração. Se você não sabe escrever, desenha o que você quer, mas isso aí é mais para quem sabe escrever, tá bom? Porque tem os pequenininhos que não sabem, mas mais para incentivar eles. Uma outra coisa legal que também eu aprendi nesse dia do treinamento é que a gente também tem que estimular as crianças a um pedido de oração e para cada pedido de oração um agradecimento. Então, um exemplo, você me fala qual que é o seu pedido de oração e qual que é o seu agradecimento a Deus, entendeu? Então a criança vai falar, eu queria pedir oração pela minha família e eu queria agradecer a Deus por Ele ter me curado porque eu estava doente essa semana. Então assim, resgatar as crianças, ó, ser grata a Deus, porque às vezes a gente pede e aí na hora de agradecer a gente esquece, então só resgatar isso. E aí, gente, terminou o momento da oração, a gente vai botar uma musiquinha
musiquinha pra rolar e aí a gente vai falar, então agora é a hora de separar. Aí os pequenininhos descem e os grandes continuam aqui, tá bom? Alguém tá falando? Pode falar, Babi. E se eles começarem a atuar, querem ficar Aí a gente não, ó, talvez, Babi, isso pode acontecer na primeira vez, mas se as duas aulas forem legais, né, eu acho que, tipo assim, eles vão querer separar. Até porque, um exemplo, tipo, o Vini, ele é de 6 anos, né, e eu achei, né, eu falei pra cá que ele ia talvez querer ficar aqui em cima, porque tinha o Guilherme, tinha a Gabi, tinha os maiorzinhos, mas não, né, ele quer ficar com os gêmeos lá embaixo. E a gente já fez um teste as 2 últimas aulas fazendo isso, e eles ficam tranquilos de boa. Talvez, pode ser que aconteça isso, mas eu acho que vai ser difícil, Babi. Se a aula for legal, ele sabe que quando ele descer, lá embaixo vai ser do jeito dele, entendeu? Aqui em cima, talvez, na hora vai ser chato pra eles. Vai ser chato pra eles. Não, o que acontece às vezes é dos maiores quererem ficar com Mas aí os maiores são grandes, né? E aí eles querem ficar com O Gustavo, por exemplo. os menores. Uhum. O que acontece às vezes é isso. Não dos menores quererem ficar com os maiores. Não, mas aí eles vão ter que entender, olha, Gustavo, aí é hora de falar sério, entendeu? Tipo, Gustavo, ó, ou você fica aqui, porque aqui a gente vai fazer atividades que é pra vocês, da idade de vocês. Ou se você não quiser ficar aqui, você pode ir pra igreja ficar com a sua tia, entendeu? Um exemplo, porque assim, infelizmente, os pequenininhos, um exemplo, cara, às vezes os pequenininhos atrapalham a aula dos grandes por causa da atividade. A atividade dos pequenininhos depois da mensagem é totalmente diferente da atividade dos grandes, entendeu? A atividade do pequenininho é pegar um coraçãozinho, ficar colando a bolinha, entendeu? Vamos fazer uma coisinha assim mais didática assim para pequenininho. O dos grandinhos não, já é fazendo eles refletir, fazendo eles escrever alguma coisa, entendeu? Então, os grandão talvez eles queiram ficar lá embaixo porque para eles é legal. Porque tem brinquedo lá embaixo. Né? Sim. Mas aqui em cima também a gente tem que tornar um negócio legal, né? Legal para eles, não pode se tornar chato. E eu acho que eles, assim, pode ser que eles queiram separar, mas vai ser, se a gente tornar um momento gostoso também para os grandes aqui em cima, gente, hoje vai ter um negócio bem legal. Vocês vão ficar aqui, tipo, quando os pequenininhos estiver saindo, a gente já fala assim, nossa, a nossa atividade hoje vai ser muito legal, vocês vão ver, tal. E tipo assim, já estimular eles a uma curiosidade do que vai ter depois da aula, entendeu? E talvez, assim, até que eu e a Camila fizemos, que, gente, eles quase morreram do coração, né, cara? A gente começou a contar uma aula e a gente combinou de parar na metade e, tipo, deixar uma curiosidade pra eles. A novela da aula. Gente, nossa, vocês não sabem o que o Juca fez, não sei o que, todo mundo, vai tia, fala o que o Juca fez. Eles estão até hoje querendo saber o que o Juca fez. Eu não contei ainda, a Camila já contou. Aí fala, tia, o que o Juca fez? Eu vinha na próxima aula que vocês vão descobrir. Ai, tia, eu vou morrer do coração, não acredito. E eu, calma, vocês não vão morrer, não. Vocês, aí, assim, todo mundo, a Gabi fica me contando pedacinha, me conta o que o Juca fez. Eu saí pra tomar ceia, aí a Camila entrou aqui, não sei quem entrou aqui, eles estavam aqui mexendo nas minhas coisas, pra ver se eles achavam a foto do que o Juca tinha feito. E assim, então assim, vamos deixar uma curiosidade assim da sua próxima aula, quando você terminar, nossa, a próxima aula vai ser muito legal. Então assim, sempre estimulando eles a uma curiosidade do que vai acontecer na próxima aula, para eles não verem a hora de chegar à próxima aula também, né? E aí, gente, vai ser o momento da palavra. E aí eles vão descer, né? E os grandes vão continuar. Terminou esse momento da palavra, da descida, tudo, a gente vai começar a introdução. Então era bom botar uma musiquinha mais calminha, né, para não deixar eles muito agitados. E aí quando eles descerem a gente já começa a introdução, que é a aula que a gente vai fazer agora, tá bom? Então assim, são 2 revisões diferentes, com 2 dinâmicas diferentes.
a dos grandes, o tempo da aula, da mensagem é um pouco de ficar De concentração. concentrados na mesma história, também depende do jeito que a gente vai contar, né? E os pequenininhos têm um pouquinho menos de tempo, tá bom? Então, assim, cada aula vai ter uma coisa diferente para fazer. Então, tipo assim, da aula 1, dos pequenininhos, o visualzinho que a Camila já cortou e colocou no copinho. Aí vai ter a outra lição que vai ter um cineminha, né? Então aqui vai ter uma lanterna. A gente pode, tipo, abaixar as luzes um pouquinho, né? Pra criar um ar de suspense pra ele e ir passando aqui o que vai acontecer na aula. E assim, cada aula vai ter uma coisa diferente. Vai ter fantoche, vai ter palitinho com um bicho, com um visual. Cada hora vai ter uma coisa. É claro que também vai dar nossa ideia de, às vezes, eu não quero mostrar um visual, eu vou levar uma coisa diferente. Eu tive uma aula que a professora mostrou, que ela falou uma história muito legal e depois eu apliquei aqui para as crianças sobre a história de Isaac, né? Quando Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício. Então a ideia é assim, é um saco grandão e você traz alguma coisa que lembre o personagem. Então, um exemplo, eu trouxe um tênis para representar o pai e eu tirava, existia um homem chamado Abraão, eu tirava o tênis. Então, o tênis era Abraão, porque era um homem mais maduro e tal. E aí eu falei, e ele tinha uma mulher, a mulher dele era um lenço, que eu trouxe um lenço e colocava na cabeça, o nome dela era Sara. Então eu fui contando a história e aí eu tirei um boné na hora do menino, né, pra simbolizar o menino. Na hora da ovelhinha eu tirei uma lã, assim. Então assim, às vezes vem a historinha, vem com o visual e você tem uma ideia diferente, nossa, eu vou levar outra coisa que é legal eu aplicar. Só não vamos fugir, né, da lição e da didática que eles ensinam, assim, do que falar, da mensagem a ser aplicada. Essa lição, vocês vão ver que ela tem alguns, depois vocês vão ver quando vocês pegarem, ela tem algumas coisas que uns aplicativos. O que é um aplicativo na prática, no dia a dia da criança? Então é um dedinho com uma fitinha, né? O que é esse dedinho com uma fitinha? É a hora de você aplicar a lição na vida da criança. Então a gente tem muito de contar, nossa, existia um homem chamado Abraão, ele tinha um filho e tal. A gente conta a história inteira e a criança sai daqui pensando assim, que bonita história, mas o que vai acontecer, né? O que isso aplica para a minha vida? Então a gente tem que falar, tipo, nossa, você sabia que a gente tem que obedecer? Assim como Abraão obedeceu a Deus, a gente também tem que obedecer. Você obedece a sua mãe e o seu pai, na hora que eles mandam você tomar banho, você vai na primeira hora, você fica falando, mãe, eu não quero agora. Então assim, trazer a realidade das crianças para elas tentarem colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo, tá bom? Então agora, crianças, eu vou contar uma história para vocês. Crianças boazinhas, por favor. Porque está filmando e se vocês não obedecerem, eu vou mostrar para a mamãe de vocês. Então, gente, existia um menino chamado... Não posso contar agora, porque vocês vão ter que me falar quem é esse menino. Era um menino, vamos ver quem vai acertar. A mãe dele não podia ter filhos. E aí ela falou para Deus que se ela tivesse um filho, ela levaria ele para morar, sabe aonde? No templo. O templo é como se fosse a igreja. E lá tinha um homem que se chamava sacerdote, que era um exemplo dele, era como se fosse o pastor da igreja na época, só que ele morava na igreja. E a mãe dele falou que se ela ganhasse um filhinho, ela levaria ele para crescer junto com o pastor e aprender as coisas da casa de Deus. Alguém sabe quem é esse menino? Isaac. Isaac? Não. Alguém? Não? Não? Samuel. Quem? Samuel. Samuel, isso mesmo. E Samuel, gente, ele era um menino, só que deixa eu interromper aqui rapidinho, tá? Esses visuais estão aqui para vocês verem como exemplo, mas na hora é interessante que você não deixe mostrando para as crianças o que você vai tirar, tá bom?
então deixa escondidinho e na hora que você vai falar, você coloca na mesa e mostra pra eles, tá bom? Para os pequenininhos também é legal você até passar na mão deles. Olha, Samuel, que legal. Aí o pequenininho vai pegando, assim, tem uns pequenininhos que às vezes pode amassar o copo e tal, né? Mas aí você seja rápida e fala, passa rápido, né? Então assim, olha Samuel. Samuel adorava ficar na casa de Deus. Ele aprendia muito com um homem chamado Eli. Eli cuidava dele, ensinava as coisas de Deus. Ele ensinava que ele precisava cuidar da casa de Deus, se comportar na casa de Deus e sabia que ele adorava ficar lá e aprender as coisas com ele. Você gosta de vir para a igreja? Como que sua mãe fala assim, se arruma para ir para a igreja, você fica, ai, de novo eu vou ter que ir para a igreja, você fica, ei, chegou a hora de ir para a igreja? Hein? Assim a gente tem que se comportar, igual Samuel. Quando ele recebia a notícia que a mamãe dele vinha, ele ficava feliz, mas ele já estava na casa de Deus, mas ele ficava feliz porque ele sabia que a mãe dele ia também para adorar a Deus. Então, assim como Samuel ficava feliz, a gente também tem que ficar feliz em ir para a igreja. E a mamãe de Samuel chamava Ana, ela ia sempre lá na casa de Deus, visitar o seu filho e levava roupas lindas para ele. E ela levava presentes e ela amava saber que o filho dela, Samuel, estava na casa de Deus aprendendo as coisas com Eli e aprendendo a palavra de Deus. Ela levava um presente para ele. Uma pergunta para vocês. Sua mãe, quando ela te dá uma roupa, te dá algum presente, você fica feliz na vida porque ela te deu esse presente? Ou você fica falando, ai, eu não queria do Ben 10, eu queria a camiseta do Homem-Aranha, eu não queria, ai, minha mãe não sabe o que eu quero. Você tem que ficar feliz quando a sua mãe te dá um presente porque ela pensou em você. E Samuel ficava feliz, ele era um menino obediente que amava a mãe dele, amava a Deus e amava estar na casa de Deus. E Samuel, ele era um menino que cresceu na casa de Deus e ele ensinava as pessoas, ele ensinava a palavra de Deus ao povo. E as pessoas ficavam prestando atenção no que Samuel estava falando. Ele cresceu ensinando a palavra de Deus. Ele cresceu falando do amor de Deus para as pessoas. O quanto era bom servir a Deus. E as pessoas escutavam Samuel falar. Você, quando você aprende as coisas na igreja, a historinha que a professora conta, quando você vai para a sua escola e o seu amiguinho está triste, você fala das coisas de Deus para o seu amiguinho? Você fala da palavra de Deus, você ora pelo seu amigo quando ele está triste, você fala que Deus cuida dele, que Deus ama ele. Assim como Samuel falava a palavra de Deus, a gente também tem que anunciar a palavra de Deus para as pessoas, falar o quanto Deus gosta de cada um. Deus ama a todos nós e Ele quer salvar a todos. E Samuel falava do amor de Deus para as pessoas. Então, gente, Samuel, ele era um homem de Deus. E esse homem de Deus que anunciava a mensagem de Deus. Sabe o que Samuel era? Samuel era um profeta. Ele foi um grande profeta de Deus. E Deus falava as coisas para ele e ele falava para as pessoas. Ele ensinava as pessoas através do que Deus falava diretamente para ele. E ele ficou velhinho e ele era uma pessoa que as pessoas gostavam muito de ouvir ele. E ele era bem velhinho já. Até que chegou um certo dia que o povo, aquele povo que ficava ouvindo ele falar, ele ficou falando assim: ei, Samuel, a gente aqui precisa de um rei, uma pessoa que governe a gente. Você sabe o que é ser um rei? Sabe? Alguém sabe o que é ser um rei? Não? Ninguém sabe. É uma pessoa que governa as coisas. Quem sabe o que é um presidente? Hein? Não sabem? Vocês, hein? Então, sem saber de nada. Eu sou mais quietinho do mundo, né? Então, é sono da aula para suas crianças. Brincadeira. Me respira. Gente, crianças, o ser
pessoas. É uma pessoa que é levantada que vai tomar conta da cidade, das leis, que vai cuidar das pessoas, e ela cuida de todo mundo que mora ali naquele lugar, certo? E eles começaram a falar assim: nossa, a gente precisa de um rei, Samuel. Todo mundo aqui na redondeza, todo mundo tem um rei, por que a gente não tem um rei? A gente quer ser igual a eles, a gente também quer ter um rei. E Samuel ficou muito triste, sabe por quê? Porque até então, quem era a pessoa que falava, que cuidava, que dirigia o povo, sabe quem era? Era Deus. E Samuel ficou triste porque ele ficou pensando assim: será que eles não gostam? Que Deus que cuida da gente, que fala as coisas pra gente, será que eles não gostam? Por que eles querem ser igual às outras pessoas, hein? E aí ele ficou muito triste, mas sabe o que ele fez? Ele foi conversar com Deus antes de responder para as pessoas. E ele foi falar para Deus: mas Deus, por que as pessoas querem um rei? Será que elas não estão felizes com o Senhor? E aí Deus falou assim para elas: Samuel, não adianta você falar com eles, porque eles não vão obedecer. Se eles querem um rei, eu vou dar um rei e eu vou te ajudar a escolher. Gente, você sabia que é importante quando você tem algum problema em casa, assim como Samuel fez, a gente tem que sempre fazer o quê? Orar, conversar com Deus. A gente tem que falar com Deus. Às vezes a gente está triste com alguma coisa que aconteceu na nossa casa, ou então que alguma coisa que a gente quer, alguma coisa muito, ou então quer agradecer a Deus. Qualquer coisa a gente tem que falar com Deus. Assim como a gente conversa com o nosso amiguinho, a gente também tem que falar para Deus, tá bom? E era assim que Samuel fazia. Qualquer coisa ele conversava com Deus. Ele era amigo de Deus. E Samuel pegou e ficou pensando: eu vou escolher alguém. Eu vou escolher alguém para governar. E ele levantou uma pessoa. Ele levantou um homem chamado Saul. E esse homem, naquele momento, foi escolhido por Deus para governar, para dirigir as pessoas. E ele ungiu aquele homem, e aquele homem foi apresentado para as pessoas como o novo rei. E todos ficaram felizes, porque eles falaram: ei, que bom, Deus escolheu alguém. Então, gente, sabe o que aconteceu? Esse homem chamado Saul, que era forte, bonito e cuidava das pessoas que Deus tinha escolhido, ele era um homem muito forte e valente. Sabe o que ele fez? Começou a desobedecer a Deus. Ele começou a fazer coisas que não era para fazer, e Deus começou a ficar triste com isso. Ele ficava fazendo coisas muito feias, desobedecendo a Deus. Então Samuel ouviu Deus falar que não podia mais continuar. Saul não podia mais continuar sendo o rei de Israel, e que ele estaria levantando outra pessoa, porque não adiantava ele ficar fazendo sacrifícios a Deus e não obedecer a Deus. Sabe aquele versículo que a gente leu no começo da aula? Exatamente igual aquele versículo. É melhor obedecer a Deus. Às vezes a gente fica pensando: eu vou dar um presente para minha mãe lindo e ela vai amar. E aí depois a gente vai e desobedece a mamãe. Não adianta a gente ficar agradando a mãe com um presentinho, com uma coisinha, e não obedecer, porque é melhor obedecer, certo? E Saul ficou muito triste, mas Deus falou para Saul que já tinha terminado o tempo falou para Samuel que já tinha terminado o tempo de Saul ser rei, e ele mandou ir na casa de um homem e escolher uma pessoa para ser o novo rei. E ele foi até a casa de um homem e pegou, e Deus falou para ele quando viu um menino que era pastor de ovelhas: é esse que é o novo rei. E ele foi lá e ungiu esse menino, que era um menino fraquinho, que cuidava das ovelhas, pequenininho, totalmente diferente de Saul, porque Saul era forte, ele gostava de guerras, e esse menino não, ele cuidava das ovelhas.
mas não era naquela hora, ia ser em um tempo mais para frente, certo? E vocês vão ouvir a história de Davi numa próxima aula, tá bom? Então, gente, Samuel ungiu a Davi, mesmo ele sendo totalmente diferente de Saul, que era forte e grandão, mas Deus mandou escolher Davi, sabe por quê? Porque Davi, ele era obediente, diferente de Saul, que desobedecia a Deus, certo? Então, gente, Saul, quando soube que Samuel tinha escolhido um novo rei, ele ficou muito bravo e ele perseguiu Davi para matar Davi. Só que ele não conseguiu, porque Davi tinha Deus com ele e Deus cuidava de Davi o tempo todo. Gente, da mesma maneira que Samuel foi obediente a vida toda, ele quando morreu, ele era muito velhinho mesmo. Só que quando ele morreu agradando a Deus, porque ele era obediente, ele sempre obedecia a Deus e fazia tudo que Deus mandava. E assim como Samuel, ele era obediente, a gente também tem que ser obediente a Deus, certo? Então, neste momento, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por Deus cuidar da gente. E vamos agradecer a Deus e pedir a Deus para que Ele guarde o nosso coração, para que a gente venha a ser obediente, assim como Samuel foi obediente a vida toda. E que quando a gente venha querer fazer alguma coisa errada, que Deus venha guardar a gente, amém? Todo mundo abaixa a cabeça? Então é isso, gente. Tá? Pra gente cantar. Então assim, você termina orando, tá? Assim, eu só fiz dessa maneira com vocês são umas crianças muito quietinhas, tá bom? Então vocês não foram muito rebeldes. Não deve trabalho. Não deram trabalho. Mas assim, quando vocês forem dar aula para as crianças, é bom vocês envolverem elas. A gente tem que ter cuidado porque às vezes as crianças querem falar demais e acabam lembrando de um assunto da semana passada que não tem nada a ver com a aula. Então assim, bem delicadamente, você fala assim, ó, depois você conta, tá bom? Quando terminar a aula, tá? Então assim, eu tenho feito isso com as crianças e elas vêm aprendendo que na minha aula, eu não, tipo, durante a lição, eu não gosto que fique falando de assuntos que não tem a ver com a lição. Então eu falo, pode falar, o que que é? Tem a ver com a lição? Aí a criança fica, tem tia, tem. Aí eu, então tá bom, então pode falar. Se não, não tia, não tem. Eu falo, então você pode contar depois que terminar? Ah, tá bom, eu conto. Então assim, vamos até para as crianças, isso eu falo com os grandão, né, porque entende mais. Agora com os pequenininhos a gente pode falar, daqui a pouco você conta, tá bom? A tia vai falar já e você conta. Então assim, vamos envolver eles também em participar, em contar alguma coisa, porque a aula fica mais interativa com as crianças participando e elas não vão ficar cansadas, porque criancinha, ainda mais os pequenininhos, eles não iam aguentar esse período inteiro que eu falei, tá bom? Sem que eles tivessem aberto a boca para falar alguma coisa. Então assim, eles iam ter já falado alguma coisa, ai tia, eu falei com a minha mãe, eu briguei com a minha mãe, eu desobedeci, eu quebrei alguma coisa, eles já iam ter falado, tá bom, gente? Então é isso, terminou a lição, é bom a gente orar. Gente, eu dei a aula da saída de comportamento na casa de Deus, quando eu terminei a lição, a gente orou. Foi tão bonito, eu até fiquei emocionada, porque assim, os menininhos, tem um japonesinho muito bonitinho, que é o Yudi, gente, ele falou assim, tia, eu posso ajoelhar? Eu quero ajoelhar. Falei, pode, Yudi. Aí ele ajoelhou, aí tipo assim, a Gabi ajoelhou também, sabe? Que ela foi muito assim, porque eu falei muito assim sobre se colocar na casa de Deus e foi de uma maneira tão engraçada, porque foi de uma história muito engraçada, que eles levaram para a vida deles mesmos, tipo assim, nossa, será que eu estou fazendo muita bagunça na hora da palavra, né, na hora do louvor, na hora da leitura da Bíblia durante o culto? Então, eles viram que aquela história daquele menino que a gente estava contando, que não era obediente, às vezes eles faziam aquilo também. Então eles ficaram muito, sabe, pediram a Deus mesmo perdão, porque às vezes desobedecia, sabe? Então assim, trazer mesmo a realidade deles para que eles pensem, nossa, eu fiz isso
mesmo semana passada, para eles entenderem já o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que pode, o que não pode, tá bom? Aí terminou a lição, sempre no final vai ter aqui na aula, gente, um campinho chamado atividade. Fica na última página, que eu já baguncei aqui minhas folhas, mas tá aqui, ó. Tá, atividade. Então, um exemplo, ó, aqui, atividade. A atividade daqui de cima, ela é diferente da atividade dos pequenininhos, tá bom? Então, às vezes vai ter aula que a Camila vai dar atividade aqui, vai ter coisa que é com xerox, alguma coisa assim para fazer. Mas ela é sempre interativa com as crianças. Então, vai ter a atividade onde eles vão fazer alguma coisa, os pequeninos vão colar, vão pegar um coração nessa aula, vai ter um coração que eles vão fazer, vão pintar no coração, ou fazer alguma coisa que eles fizeram que desagradou a Deus, que não obedeceu a Deus, sabe? Então assim, eles conversam sobre o assunto da aula, né? Essa revista, ela vai falar sobre os profetas, né? Então eu acho muito legal porque eu particularmente amo o Antigo Testamento e essa revista vai falar sobre os profetas. É verdade. Então, toda aula, antes de falar dessa introdução da aula, a gente vai falar assim. Esse aqui já vai ficar, isso, vai ficar na sala. Vai ter na sala, nas duas salas, uma aqui em cima e uma lá embaixo. Desceu, separou, vai fazer isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre, eu acho até legal colar no final, porque senão acaba o suspense, né? Então vai ter aqui, terminou a lição, a gente vai colar. Hoje nós falamos sobre Samuel, o profeta obediente. Cada profeta tem um título. Então é legal por causa disso. Eles vão lembrar do profeta e o título do profeta. Então, exemplo, Samuel obediente. Por isso que é bom a gente reforçar, pode ser chatice, ficar, meu Deus, falou um monte de vezes sobre obediência, ser obediente e tal, mas é a repetição, ser obediente, vamos obedecer, você obedece em casa, entendeu? Vamos reforçar isso? Então aqui, ó, Débora, a profeta guerreira, então assim, cada um tem um título, tá bom? Ó, Natan, contador de histórias, então assim, cada profeta tem um título para eles. A gente cola no final porque ele mandava colar no começo, mas ele mandava colar só o título, né, cara? Só a silhueta. Só a silhueta, sem o nome, não é? E o nome na outra aula. Mas até esse papel chegar na outra aula, não vai vir. Então a gente junta para botar tudo junto, tá bom? Então não esqueça de colar. Então você vai deixar colado para eles lembrarem de todos os profetas. O legal dessa revista é que assim, a igreja ela vai enxergar o que as crianças estão aprendendo, né? Os pais, né? A Camila vai mostrar, né, Cá? Tem aqui. Ó, eles vão receber no final da aula, tem atividade, algumas aulas tem atividade, você pode montar a sua atividade para entregar e tem uma atividade para fazer em casa com os pais. Aí tem o versículo que foi lido na aula, um textinho, aí tem a pergunta, o que fala sobre obediência aqui no caso, né? Em obediência a Deus, Samuel ungiu 2 reis, Saul e Davi. Aí escreva quem é o Saul aqui, quem é o Davi, para fazer em casa, para eles lembrarem, para o pai e a mãe saber que nesse dia eles aprenderam sobre Samuel, aprenderam sobre obediência, então para os pais também poderiam acompanhar. E assim, o legal dessa lição é a gente, eu vou até falar, a professora falou lá que teve um que eles falaram sobre o tabernáculo. E eles, cada aula eles aprendiam alguma coisa do tabernáculo, é uma outra revista. E cada aula eles aprendiam uma coisa sobre o tabernáculo. Sabe o que aconteceu na última aula? Tipo, na última aula da revista, sempre tem 2 aulas, né? São 4 aulas, né? Durante a revista, que é revisão. São 3 aulas e uma revisão, a gente não vai fazer assim, né? Então, a gente pode fazer uma revisão geral no final, para eles lembrarem. E um exemplo do tabernáculo, sabe o que eles fizeram?
eles montaram um tabernáculo no estacionamento da igreja. E como cada aula eles aprendiam sobre o significado de cada peça do tabernáculo, terminou o culto, as pessoas iam lá e iam aprender, tipo, saíam da igreja e eles ficavam vestidos, sabe como as pessoas da época, como era o tabernáculo, e eles iam e explicavam para as pessoas que saíam do estacionamento e ficavam, olha, você sabia o que significa isso e tal, e eles explicavam para os irmãos da igreja o que significava cada coisa. E é legal para eles, né, ensinar uma coisa para os pais, talvez, nossa, isso é legal. E aí eu até falei pra cá, talvez seria legal, terminou essa revistinha sobre os profetas, a gente fazer assim, tipo, cada um se veste de um profeta, né, que a gente falou? Tipo assim, tipo, um vai se vestir de Samuel, outro vai se vestir de Débora, tipo assim, pega alguns e fala, quem quer ser Samuel? Tal, e vamos apresentar lá na igreja, entendeu? Tipo, ele entra e fala, eu sou o profeta Samuel, Samuel foi um grande homem de Deus, sabe? Para eles interagirem também com a igreja e apresentar lá na frente e todo mundo fala, nossa, que legal. Como as crianças da nossa igreja, né, sabem de coisas que talvez alguns nem que estão na própria igreja sabem, né, gente? Então, assim, a intenção dessa revista é essa, né? Trazer a realidade da criança, que ela venha aprender e que ela venha colocar em prática durante a semana o que ela aprendeu dentro da aula. Por isso que é um grupo que tem que estar sempre em comunicação, né? Tipo, Cal, o que você fez na sua aula passada? Tipo, eu tenho que saber sobre quem a Camila falou na aula passada. Então eu chego aqui, eu já vou ver que ela colou lá. Então eu já vou ter ideia do que ela apresentou, sobre quem que ela falou. Então é bom a gente estar sempre se falando, até para não ficar repetido alguma coisa. Mas não precisa se limitar também ao que está na liçãozinha. A lição não fala só isso, mas eu queria falar mais coisa, ou eu queria falar alguma coisa diferente. Então vocês têm a liberdade de acrescentar ou tirar alguma coisa, de repente as crianças vão entender, mudar a palavra. Vem vestido igual um profeta na época. Legal. Ai, Vem vestido, entendeu? Vem vestido igual um profeta. Na aula vocês vão ver que tem algumas atividades que eles propõem fazer um teatro para as crianças, daquilo que eles acabaram de aprender. Então, né, amor? Eles adoram fazer teatrinho, não é? Então, assim, é muito legal. Você, sabe, depois você faz um teatrinho com eles sobre o que eles acabaram de aprender. Você vai ser não sei quem. Então, assim, tem várias ideias. E se você não tiver muita ideia, na revista vem alguma ideia, né, cara? E é isso.